Eu moro aqui no sítio Pai do Mato há um pouco mais de 3 anos. Abandonei tudo na cidade e decidi levar o restante da minha vida no campo. Moro em uma área bastante preservada. A topografia e a forte economia ecoturística praticamente inviabilizam atividades agropecuárias de grande porte. Este terreno aqui é 80% preservado, apenas 20% é constituído por uma antiga pastagem. E aí você pode pensar, nossa, mas apenas 20% do terreno para você produzir alguma coisa, vai ser inviável você sustentar esse sítio. E eu vou tentar te demonstrar o contrário. Na verdade, eu estou fazendo uma recuperação ambiental através de regeneração natural desta parte de pastagem. E ela já está progressivamente se transformando em cerrado novamente, o que eu acho uma riqueza muito maior. Apenas 5% do meu terreno, que é a parte da sede onde eu cerquei, vai ser uma área antropizada, onde eu posso ter uma horta, um pequeno pomar, minhas pequenas criações, e o restante todo da área eu estou recuperando o cerrado. E aí você vai pensar, então você não vai conseguir produzir absolutamente nada. Mas na verdade não é bem assim. Neste vídeo eu vou te demonstrar que a recuperação ambiental, além dela trazer uma biodiversidade para a região, com todos os seus benefícios e serviços ambientais prestados, ela também vai ser capaz de fazer uma poupança de água, armazenar a água no solo e aumentar a resiliência hídrica desta propriedade e do entorno. Vai recuperar o solo. Muitas pessoas pensam que o solo é apenas onde você pisa. Na verdade, o que nós consideramos solo é uma fina camada viva, bem delicada, que permite a fertilidade deste terreno. E além disso, com essa recuperação, eu estou desenvolvendo 3 atividades econômicas, vou ter 3 rendas no futuro que são bastante significativas, com pouco trabalho e pouco investimento. Boas-vindas! Meu nome é Daniel e este é o Meio de Sobrevivência. Existe uma guerra aqui, uma batalha. Às vezes você não pode não estar percebendo. Mas do meu lado direito eu tenho a floresta, a mata nativa do cerrado. Do meu lado esquerdo eu tenho uma pastagem. A pastagem, ela não consegue avançar para dentro da floresta. Suas sementes se espalham com facilidade. Mas ela precisa do sol para se desenvolver. E aqui dentro da mata fechada, ela não consegue a luminosidade suficiente. Já a mata, ela também não consegue avançar, porque as mudas que eventualmente nasceriam aqui vão ser retardadas, vão ser sufocadas pela pastagem. E com isso nós temos um impasse aqui, certo? Existe uma forma de você recuperar a pastagem com o cerrado. Eu não tenho interesse em ter a pastagem. O antigo proprietário, sim. Ele desmatou uma área dessa propriedade para constituir uma pastagem onde ele criava cavalos, criava bois. Eu não tenho esse interesse. Ele poderia fazer isso porque essa propriedade aqui, ela está mais de 80% do seu território preservado. Ele poderia tirar até quase 50% da mata nativa, mas ele resolveu tirar apenas 20%. Bom, o meu intuito aqui é outro. O meu intuito é recuperar essa área. Eu quero que essa área se torne uma área de floresta como essa daqui. E as vantagens de você fazer essa recuperação são enormes.
como eu não tenho interesse na criação, o cerrado para mim é mais valioso, porque desta forma eu vou plantar água, eu vou manter a água no solo, vou armazenar água no solo, vou fazer uma poupança de água. Dessa forma eu vou aumentar a biodiversidade, e a biodiversidade do cerrado, além de trazer benefícios ambientais pelos serviços que ela presta, ela também é uma riqueza muito grande. Eu consigo manter a qualidade do solo, porque se você manter apenas uma pastagem aqui, a qualidade do solo vai ficar bem pobre em micro-organismos, em micronutrientes, macronutrientes. Então eu consigo fazer toda essa jogada apenas recuperando a área que era antiga de pastagem para ela se tornar progressivamente o cerrado. O cerrado ele tem uma capacidade de regeneração muito grande, mas aqui no caso ele estava sendo atrapalhado pelo capim. Então o que eu estou fazendo já nos últimos 2 anos, eu estou vindo aqui acabando com essa pastagem exótica, essa pastagem invasora, que não tem utilidade nenhuma para mim. Eu venho e roço a pastagem apenas e deixo as mudas do cerrado. E elas, assim, têm condições de se desenvolverem. No futuro, a sombra dessas árvores pioneiras que subiram primeiro, que vão buscar a luz, vão ficar grandes, elas vão combatendo o capim. Então existe uma batalha aqui, eventualmente o cerrado vai vencer essa batalha um dia. Acontece que nós podemos acelerar esse processo. O principal problema do cerrado se desenvolver nessa área é a pastagem. Eu não tenho interesse nela, então eu estou acabando com ela progressivamente, de forma mecânica. Vem aqui uma equipe com roçadeiras, derruba apenas o mato e deixa qualquer muda de qualquer espécie vegetal que não seja o capim exótico invasor. O resto fica aqui. Eu contrato um vizinho, ele faz essa roçagem, ele tem uma equipe, ele tem um equipamento. E a primeira vez eu orientei a equipe a falar, ó, eu quero toda a muda do cerrado em pé e eu quero que derrube o mato. E ele achou muito estranho, porque os antigos proprietários contratavam ele para matar o cerrado para preservar a pastagem. E eu estou fazendo exatamente o contrário. Eu quero derrubar a pastagem e eu quero que o cerrado se regenere. Para mim, ele é muito mais útil, é uma riqueza muito maior. O que acontece quando eu derrubo esse capim? Uma vez por ano eu faço isso na seca. Eu derrubo o capim e ele fica mais difícil de incendiar. Ele pode pegar fogo, mas aí ele vai estar uma camada no chão deitada. Você sabe, né? O fogo, ele tem a tendência de subir mais rápido. É por isso que os incêndios ficam tão quentes e se alastram tanto. Então eu faço o acero, eu derrubo o capim, ele cai no chão, ele cria uma camada de proteção para o solo, a proteção do sol, para o sol não bater direto, a proteção contra as gotas da chuva, para ela não bater direto no sol. Ela pode carrear a primeira camada, lavar a primeira camada e compactar a segunda, selando o solo. Aí essa água passaria muito rápido para o córrego que tem lá embaixo. Então o meu interesse aqui é de manter a vegetação do cerrado justamente para que ele segure essa água aqui. E enquanto isso o capim faz essa função, o capim morto, o capim que é roçado, ele faz essa função de cobertura orgânica morta para proteger o solo. Além de você evitar 90% do risco de incêndios, você também vai estar preservando o solo. E você vai estar deixando as mudas do cerrado se desenvolverem. É diferente do método tradicional. O método tradicional, eu cavaria covas, eu plantaria mudas, e eu teria que cuidar dessas mudas, às vezes por anos, até elas vingarem. E de todo jeito eu teria que fazer a roçagem do capim. Então, o que eu faço é apenas a roçagem do capim. O plantio de mudas é feito pelo cerrado. As mudas que vingarem aqui, elas vão ser bem resistentes, elas vão ter passado pelo processo natural. As mudas que eu plantar, elas vão precisar de cuidados. São mudas frágeis, não são mudas naturais que passaram pelo processo de seleção. Além disso, a distribuição da vegetação nativa do cerrado, ela vai ficar mais aleatória, mais natural. Se eu faço a plantação aqui, eu acabo escolhendo as mudas e acabo escolhendo o local
onde plantá-las. E aí o bosque ele fica bem artificial, com todas as árvores mais ou menos na mesma distância. O que a gente quer é justamente isso, eu não sei se vocês vão conseguir ver, a água empoçada, ela não desce direto do córrego lavando tudo. Como você pode ver, a cobertura do capim, agora voltou a chover, então o capim verde emergiu. Mas se você perceber, a palhada que fica aqui, ela é capaz de proteger o solo. Não fica aquele solo exposto. Então o vento, a água, o sol não vai acabar danificando a microbiota. Agora, para vocês entenderem como que vai ficando a paisagem. Olha o tamanho dessas mudas, olha o tamanho dessas árvores. E na verdade, quando eu mudei para cá, eram todas mudinhas que estavam sufocadas embaixo do capim. O capim tinha minha altura. Agora, como vocês podem ver, várias outras espécies emergiram e estão cobrindo bastante essa área aqui. Por aqui tem baru, aroeira, ipê, pequi, murici, jatobá e uma série de outras espécies que emergiram. Bom, esse aqui é o córrego que eu desejo preservar. A água, se ela for armazenada no solo desde lá de trás, ela vai chegar aqui provavelmente pelo lençol freático. Não vai chegar com tanta velocidade pelo escoamento superficial. E as condições ecológicas desse córrego serão conservadas dessa forma. Dessa forma eu estou plantando água, eu estou fazendo uma poupança de água. Quando eu faço uma poupança de água, eu faço também uma poupança de biodiversidade. Essa mata aqui é um corredor ecológico impressionante. Tem todos os animais da fauna nacional. Justamente porque existem as condições ecológicas para isso. É uma área gigantesca, conservada, um corredor ecológico importante aqui do município, provavelmente vai até o parque estadual. Então é interessante ter essa concepção de conservação da biodiversidade da água como as verdadeiras riquezas que sustentam, na verdade, a nossa civilização. O investimento que eu fiz nessa propriedade, apenas na roçagem do terreno, que eu já expliquei quais são os benefícios, foi de R$6.000 em 3 anos, R$2.000 por ano. O que daria aí por mês, uma quantia bem baixa. Provavelmente você deve gastar mais do que isso com aplicativos de streaming. E com esse baixo investimento, eu já consigo ter um recurso que eu posso explorar nesta floresta. Eu posso explorar, por exemplo, a lenha. Eu posso cozinhar na lenha, eu posso aquecer com a lenha, eu posso fazer outras atividades que demandam gasto de energia com uma energia praticamente livre. Eu só preciso vir aqui e coletar na natureza. Madeira morta. Você não precisa cortar nada. Eu sei que isso não é exatamente uma fonte de renda, mas é uma fonte de economia. E é um recurso bastante estratégico para o sobrevivencialismo. Você ter uma fonte de energia, mesmo que primária, mas uma fonte bem eficiente de energia. Você pode fazer várias atividades. Mas talvez o maior recurso que uma floresta dessa te traz, a madeira de lei, aroeira, angico, Gonçalo Alves, vinhático. Você tem todas essas espécies aqui. E aí você deve pensar, eu sabia, esse cara vai recuperar a floresta para depois vir derrubar tudo e montar uma madeireira e explorar a madeira, mas eu não estou falando desse tipo de exploração. Não necessariamente você precisa fazer dessa forma. Uma floresta ela precisa ser manejada. Tem muita madeira caída no chão, que está apodrecendo, que está sendo perdida. Essa madeira pode ser explorada. Claro, você vai precisar de um estudo,
vai precisar de uma licença ambiental para isso, mas sim, é possível. Só para te dar um exemplo, quando eu estava construindo minha casa, o antigo proprietário, ele tinha tirado uma licença para explorar o angico, que tinha caído do córrego, estava obstruindo a água. Inclusive, estava impedindo que a água passasse com uma quantidade suficiente para as demais propriedades. Era necessário tirar esse angico de lá. E aí você pode explorar, ele já estava caído, você não cortou árvore nenhuma. Mas mesmo se você fizer o corte da árvore, mesmo que você fizer a retirada dessa árvore, se você selecionar a árvore velha, por exemplo, que já não participa mais do ciclo do carbono ativamente, que tem praticamente um saldo neutro, assim que você tira uma árvore, várias outras vão crescer no lugar. E você vai contribuir para a regeneração da floresta. Outra atividade que também é passível de licenciamento que você pode fazer. Só para te dar um exemplo desse angico que foi retirado, devidamente licenciado, eu consegui construir uma bancada, uma mesa e um mezanino para colocar o reservatório de água aqui da propriedade. Eu devo ter aí economizado basicamente uns 5, 6 mil reais. E eu não gastei nada, porque uma pequena empresa que produz móveis rústicos aqui da região me fez a proposta. Eles vivem garimpando propriedades que estão preservadas para retirar essa madeira que é permitida. Então o pessoal entrou aqui com motosserra, fez as pranchas, fez os postes e ficou com a metade da madeira. E eu basicamente não investi nada. Esse é um grande potencial que existe em uma floresta, principalmente se você for fazer produtos de alto valor agregado, como móveis. Você pode, sim, explorar uma floresta, inclusive beneficiar a natureza, beneficiar a regeneração dela e contribuir para a conservação ambiental. Outro recurso que eu terei como fonte de renda é a castanha do baru. Só aqui, no Canil dos Cães, nasceram 2 lá dentro. E aqui eu tenho um terceiro baru. Quando eu mudei para cá, eram mudinhas que estavam sufocadas pelo capim. Isso só dentro dessa parte cercada para dentro aqui, que é a parte da sede, eu tenho 5 pés de baru. Olha o tamanho deste aqui. Aquela árvore maior lá no fundo, já perto da cerca, perto da estrada, é um baruzeiro. E nesta área que eu estou recuperando, que eu mostrei para vocês, eu consegui contar mais ou menos por baixo uns 300 pés de baru que nasceram aqui. E o único investimento que eu fiz foi a roçagem e deixar as mudas do cerrado tomarem conta. Existem mais baruzeiros aqui na área preservada, obviamente, mas só nessa pequena área aqui, que deve dar aí no máximo 4 mil metros quadrados, eu consegui aí pelo menos 300 mudas. O baru é uma castanha muito nutritiva e ela é muito requisitada no mercado. O município onde eu moro, Pirinópolis, é pioneiro na exploração comercial de baru. Existe até uma associação aqui. Mas aqui no meu entorno, quase ninguém produz. Todo mundo tem baru em seus terrenos, bastante baruzeiros, mas ninguém ainda faz essa produção. Para você ter uma ideia, um pé de baru vai produzir entre 50 e 100 quilos de castanha por ano. E ele pode durar até 20 anos. Então você faz as contas aí com apenas essas 300 mudas que nasceram porque eu favoreci a regeneração do cerrado. O baru não é exatamente uma espécie pioneira, daquelas que vem primeiro
para formar a floresta. Mas ele também faz esse papel. No caso aqui na minha região, como tem muito, então foram as primeiras a emergirem. E ele também fixa o nitrogênio no solo. Então ele ajuda também a recuperar a qualidade do solo. Eu tenho mais baruzeiros aqui em meu terreno, na parte preservada, mas somente nesta área que eu estou recuperando aí, que não dá 4.000 metros quadrados, saíram 300 mudas de baru. A R$100 o quilo, você consegue fazer mais ou menos as contas da renda que isso pode gerar para o sítio. Sem contar que eu posso me associar com outros proprietários e coletar o baru nas propriedades deles também. E vamos fazer uma conta bem rápida aqui, bem simples. Nesta área que eu estou recuperando, tem pelo menos 1.000 mudas do cerrado que emergiram com apenas o gasto com a roçagem. E se você for colocar aí que uma muda do cerrado deve custar aí em média R$50, uma pela outra, então na verdade o investimento em roçagem gerou um patrimônio de pelo menos R$50.000 apenas em mudas. Sem contar que se eu fosse plantar 1.000 mudas, eu ia gastar com mão de obra para fazer as covas, ia gastar com adubo, eu ia ter que cuidar do capim de toda forma. Então, esta já é mais uma renda que está sendo desenvolvida aqui no sítio, com basicamente nenhum trabalho. Quem está trabalhando para mim é o cerrado. Esta goiabeira aqui, tem na porta da minha casa, ela não tem aplicação comercial. O fruto dela realmente não é comestível para a gente, mas ela atrai mais outra riqueza e ela pode favorecer mais outra fonte de renda. Eu vou deixar você com um vídeo para você observar a quantidade de abelhas que são atraídas pelas flores desta goiabeira e por várias outras flores que existem aqui no terreno. E a terceira fonte de renda que eu quero falar para você é a exploração consciente, obviamente, do mel de abelha sem ferrão. Pra você ter uma ideia, aqui no entorno da minha casa, só que eu contei, deve ter umas 3 ou 4 colmeias dessa. Então eu vou começar esse ano, estou ainda na fase do licenciamento, vou começar esse ano a colocar as caixas e trabalhar com esse recurso também. Cada caixa deve produzir em média, uma pela outra, né? Em torno de 1 quilo a 1,5 kg de mel. E são produtos que variam entre 100 e R$200 o quilo. Outra fonte de renda significativa, com baixo investimento, você vai aproveitar basicamente o que a natureza pode te oferecer, além de contribuir para conservá-la. Vou te demonstrar aqui uma outra situação que é bastante interessante. Eu não sei se você vai conseguir enxergar pequenas formigas no pé dessa laranjeira. Elas moram aqui, fizeram seu formigueiro aqui. E no começo eu pensei, formiga e qualquer pé de fruta cítrica não combinam muito bem. Olha lá, não sei se você vai conseguir ver, tem até uma subindo com a larva. Toda vez que eu venho molhar essas plantas aqui, elas sobem com as larvas para cima do caule da laranjeira para salvar os seus filhotes. Mas eu deixei essas formigas aqui, porque eu comecei a perceber que este pé de laranja começou a se desenvolver bem melhor. E eu atribuí isso a essas formigas. E por que que eu digo isso? Aquele limão ali, eu plantei no mesmo dia.
que é essa laranjeira. Só que olha a diferença de tamanho dos dois. Ela tá bem mais alta que eu. Eu sei que são espécies diferentes, mudas diferentes. Eu ganhei essas mudas, eu não sei exatamente a qualidade. Eu sei que você vai olhar e falar, nossa, precisa podar, precisa cuidar melhor, e eu sei. Eu ganhei, não quis desperdiçar as mudas, plantei, eu quase não tenho tempo para cuidar. Eu preciso gerenciar melhor isso. E ali, não sei se você vai reparar que eu tenho um pé de acerola. Esse pé de acerola eu já plantei, ele estava basicamente a metade do tamanho que ele está. E ele também não se desenvolveu muito bem. Eu não adubei, eu não fiz nada, só adubei quando eu plantei. Mas por que será que este pé de laranja se desenvolveu bem melhor que as outras mudas, mesmo estando no mesmo solo? E eu atribuí isso às formigas. É engraçado que a formiga cortadeira, ela derruba todas as folhas do limão, ela derruba todas as folhas da acerola, ela faz o trieiro passando aqui do lado da laranjeira, mas ela não pega as folhas da laranjeira. Eu acredito que aquelas formigas que estão lá no pé protegem essa árvore, protegem essa muda das formigas cortadeiras. E essas cortadeiras são terríveis. Mesmo você fazendo manejo, uma hora escapa. E quando elas passam, elas limpam a muda inteira. Como essa muda nunca sofreu com formigas, eu acredito que ela se desenvolveu mais do que as outras. E é bem interessante, se você notar aqui, essas formigas acabaram de colonizar o pé de limão também. Olha lá, ela subindo com as larvas no caule do limoeiro para salvar seus filhotes. Eu não sei se é apenas proteger a muda das outras formigas, mas eu acredito que também existe um efeito no solo, melhora a qualidade do solo, porque elas migraram para cá tem pouco tempo, não migraram, né? Continuam morando lá, e aí fizeram outro formigueiro aqui. E eu já notei que esse limoeiro ele está se desenvolvendo bem mais. Então, daqui uns meses eu volto aí para confirmar essa minha tese. Vamos então fazer um resumão aqui. Eu mudei para essa propriedade, a primeira coisa que eu fiz foi identificar quais eram os potenciais. Madeira de lei, castanha do baru e abelha sem ferrão. Estudei, desenvolvi um projeto e decidi recuperar a área que eu tinha de pastagem e transformar tudo em cerrado, porque assim eu posso conciliar atividades econômicas, ter fontes de renda significativas, ao mesmo tempo em que eu trabalho com conservação e preservação ambiental. Eu sou consultor nessa área há mais de 20 anos. Eu compilei 2 materiais que eu acho que vale a pena muito você conhecer. Eu vou deixar os links aqui na descrição. São 2 livros. O primeiro, O Básico para Não Ser uma Presa Fácil, um ensaio sobre sobrevivencialismo ambiental. Eu trato da filosofia de vida anti-apocalíptica do sobrevivencialismo. E o segundo, Saneamento Ambiental na Prática, um guia para moradores do campo. Eu trabalho com o saneamento ambiental, como você cuidar dos aspectos ambientais em sua propriedade, como, por exemplo, abastecimento de água, tratamento de efluentes, tratamento de resíduos, para você ter autossuficiência e conseguir conservar os recursos naturais de onde você vai tirar todo o seu sustento. Meu nome é Daniel, este é o Meio de Sobrevivência. Agradeço a sua atenção até aqui. O meu objetivo com esse conteúdo é te demonstrar que mesmo no caos, você não precisa ser o predador do topo da cadeia alimentar, mas você também não precisa ser uma presa fácil.